Olá, Júlio. Sim, A querida. Igreja dividida quanto às declarações, intenções do Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, que veio há dias aconselhar a que nos casos em que não possa ser declarada a nulidade do casamento anterior, deva ser proposto ao casal em situação irregular, este irregular devia levar aqui umas aspas, viver sem a prática de relações sexuais. Ora, dentro da própria Igreja foram muitas as vozes discordantes. O caso de Frei Bento Domingues ou do nosso Anselmo Borges, não é? O nosso, e bom, agora vai a minha ciumeira, o nosso e sobretudo o Muito seu. mais meu, muito Você mais meu. tem sido de uma má fé para os nossos ouvintes, mas eu vou denunciá-la. Fiquem a saber que a Inês Maria vos esconde que, salvo erro, à segunda-feira, não é? Não é à segunda? É Que verdade, à à segunda-feira. segunda-feira tem um programa com o Anselmo e não Chamado, diz nada à gente. chamado A Vida. A A vida, Vida. pois é, pois é. Em que Mas fala... continua. Não, é isto, quer dizer, foram declarações nada pacíficas, muito polémicas. Eu acho que os próprios fiéis ficaram siderados, não é? Bem, eu agora até vou acrescentar, não siderado, mas de alguma forma admirado, ficou também um infiel, leia-se este agnóstico. Porque um ouvinte nosso, com toda a educação, mas mandou-me um mailzinho a dizer: ó, Sr. Professor, ou estou enganado ou ainda não ouvi comentar as declarações do Sr. Cardeal Patriarca, a quem o Sr. Professor diz sempre que está muito grato. O que é mais que verdade, já o disse aqui várias vezes e repito. E eu sorri, porque nós vivemos realmente numa sociedade que é muito agressiva. Porque por trás de um mail extremamente amável, porque o era, há esta noção que quase todos nós partilham hoje em dia, que é, isto é um mundo em que meio mundo anda a enganar o outro meio mundo e as pessoas enfim, não dizem verdadeiramente o que pensam porque aos seus não tem nada a ver com isso. Pronto. Era o que me faltava lá por estar grato a Dom Manuel Clemente não poder comentar. O que acontece é que já houve todos os comentários e mais alguns. E Dom Manuel Clemente disse, realmente o verbo foi muito bem citado por si, que pode ser proposto, ou até eventualmente deve ser proposto. Mas a mim o que me interessa mais é o pano de fundo em que isto se insere. Porque de repente as pessoas ficam em pé de guerra, a favor ou contra, como se de repente tivesse surgido a questão, nos recasados, da relação, e agora, gato escondido com o rabo de fora, tempestuosa e sofrida da Igreja com o sexo. O pano de fundo é como o anúncio, vem muito de longe e, curiosamente, não vem de Cristo. Cristo falou muito pouco sobre sexualidade e até o diabo falou pouco com Cristo ou nada sobre sexo. Quando o diabo tenta Cristo, e tentam com três... Esta semana está diabólica. Estou diabólico, não é? Estou verdadeiramente do lado do Mafarrico, não é? Temos que ser justos para o Mafarrico. O Mafarrico ofereceu-lhe de tudo e não lhe falou em sexo. O que hoje em dia soaria estranho. As pessoas, se calhar, diriam que o diabo a tentar Jesus, a primeira tentação foi uma orgia sexual. Não, não foi. Nem lhe tocou no assunto. Depois, São Paulo é muito curioso, porque São Paulo, por um lado, diz era melhor que todos vocês se mantivessem como eu. Ou seja, com uma postura ascética. Mas, por outro lado, e também disse é melhor casarem do que arderem. Não é uma frase amável para o casamento. Mas, por outro lado, foi ele que falou do débito conjugal e disse, tanto à mulher como para o homem, não te recuses ao teu marido ou à tua mulher. Olhe, tem a ver com a ociosidade um bocadinho, porque se recusarem estão a abrir espaço outra vez às tentações. Mas verdadeiramente, para mim, cada um tem a sua opinião, a esquina que marcou tudo isto foi Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho declarou que o pecado original era um pecado de origem sexual. O que estava longe de ser consensual até ele. E vai daí, deve-se dizer, que, e esta parte agrada-nos a nós um bocadinho, nas confissões de Santo Agostinho, que são consideradas, de certa forma, o início das autobiografias, Santo Agostinho diz que as concupiscências, no plural, continuam a atormentá-lo.
E agora imagine. Ele diz, e algumas não são tão simples, não estou a citar de palavra por palavra, algumas não são tão simples como o coito que eu, pura e simplesmente, deixei de praticar. Sabe o que é que ele está a falar, não é? De comer e de beber. Porque é difícil para ele resistir, não recair, digamos assim, não é? Mas se... Para mim também é difícil. Pois é, ou seja, quem somos nós para sermos mais que Santo Agostinho, não é? Nessas coisas. Mas o que temos que ter a noção é que uma instituição que produziu os livros penitenciais, perante os quais qualquer tratado de sexologia faz uma triste figura em termos de enumeração de todos os pecados possíveis e imaginários. Uma instituição que sistematicamente esteve... Olha, Santo Agostinho, quando nos seus sermões, a determinada altura, diz... Porque havia muitas alturas que era proibido o sexo mesmo para os casados. Na quaresma, nos dias santos, no domingo, isto, aquilo e aquilo outro. E às tantas, Santo Agostinho, em relação à quaresma, diz assim: e é bom explicar às pessoas que não é assim tão difícil manterem-se abstinentes quando há outros que se mantêm abstinentes o ano inteiro. Portanto, é neste pano de fundo... não temos tempo, porque a partir de uma determinada altura, o que a Igreja tentou foi transferir para a sociedade em geral o ideal monástico. Ou seja, sexo não, ponto final. E, portanto, mesmo com as transformações ao longo dos tempos, etc., esta relação continua sempre a ser problemática. Mesmo chegados ao século XXI. Eu arrisco-me a dizer, já cá não estarei, são aquelas previsões que eu nunca tenho medo de fazer, tenho dúvidas que no século XXII as coisas já estejam pacificadas. Não diga isso. Um beijinho, até Ai, amanhã. que maldade, que maldade. Até Um beijinho. amanhã, até amanhã.